Algo que não acontece nos últimos 28 anos pode voltar a acontecer no Campeonato Mineiro, que é a não presença do Atlético na semifinal do estadual. E olha que para isso acontecer não precisa de muito. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para falar sobre Campeonato Mineiro, porque algo pode acontecer, algo importante pode acontecer, algo que a gente não viu há muito tempo, que é a não presença do Atlético na semifinal do estadual. Isso aconteceu em uma última oportunidade em 1997, quando a competição tinha outro formato, tinha a fase de quartas de final, e foi justamente numa quartas de final que o Atlético terminou caindo naquela oportunidade para o Vila Nova. Mas nessa temporada de 2025, com a curiosidade, o Atlético não perdeu ainda no estadual, mas pode ficar de fora da semifinal da competição. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link em grupos de amigos e em grupos de torcedores também. Mas bora lá, nesse domingo tem um clássico do Atlético jogando contra o Cruzeiro e é um jogo crucial para o Atlético. Eu diria que se o Atlético não vence amanhã, já dá para meio que qualificar o Atlético para o Troféu Inconfidência, que é a competição que une as equipes que ficam entre a quinta posição no geral do Mineiro até a oitava posição do campeonato estadual. Eu vou explicar isso na sequência aqui do vídeo para vocês. Primeiro, abrindo aqui a classificação no GE, uma classificação que está 100% atualizada, que mostra o Atlético no momento na terceira colocação do Grupo A. Primeira colocação do Grupo A tem Tombense, uma equipe que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, e tem o Betim na segunda colocação. E explicando o formato do Campeonato Mineiro para quem está caindo de paraquedas aqui. Se tem um formato parecido com o que se tem no Campeonato Paulista, por exemplo, que é a não disputa entre grupos. Na verdade, as equipes de um grupo elas não jogam entre si. Equipes do grupo A só jogam contra equipes do grupo B ou do grupo C. Então se tem esse confronto e se gera uma diferença. Por exemplo, aqui a gente tem um Tombense líder do grupo A e se tem um Cruzeiro com 2 pontos a menos líder do grupo C. Por exemplo, a pontuação do Cruzeiro ela é até abaixo da pontuação do Betim, que é o segundo colocado do Grupo A. E como é que se gera a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro? O líder de cada grupo, os líderes de cada grupo avançam, então se terminasse agora, Tombense, Atlético e Cruzeiro iriam avançar para a próxima fase do estadual, e o segundo melhor colocado avança também. A briga do Atlético, a briga real do Atlético é pela segunda posição do Grupo A. No momento, 2 pontos separam o Atlético do Betim. Só que o que acontece? O Atlético tem um confronto nessa sétima, que é a penúltima rodada do campeonato estadual, diante do Cruzeiro no Mineirão, jogando como visitante. Caso o Atlético não vença, em caso de uma derrota ou em caso de um empate, o Atlético no máximo, em caso desses dois resultados, somando um ponto, por exemplo, o Atlético chegaria aos 11 pontos. Com 11 pontos, o Atlético até poderia pensar na liderança do Grupo A na última rodada, mas para isso, além de vencer o Itabirito, precisaria de uma derrota do Tombense, que joga contra o Vila Nova, um Vila Nova que não vai bem, apesar do jogo ser em Nova Lima, mas ainda assim é difícil de acontecer. E aí a gente olha a condição dos segundos colocados dos outros grupos. Você tem um América, que é o segundo colocado do Grupo B, com 12 pontos, e o próprio segundo colocado do Grupo A, que é o Betim, que também tem 12 pontos. Então, o Atlético chegaria à última rodada, que é até simples para o Atlético vencer, que é contra o Itabirito, que faz um campeonato de razoável para ruim, mas é um Itabirito que chega à última rodada, muito provavelmente sem muita coisa para disputar, precisando de vencer, isso imaginando um Atlético não vencendo o Cruzeiro. O Atlético precisaria vencer o Itabirito e torcer por um tropeço do Betim, e até acredito que o Betim deve tropeçar porque joga contra o Atlético, que vem fazendo um grande estadual, e precisaria também de um tropeço do América, que joga contra o Aimorés. E aí já é um pouquinho mais complicado. O América vem tendo um campeonato mineiro bom, positivo, contra um Aimorés que não tem lá um grande aproveitamento, que não tem lá uma grande estadual. Então, a tendência
é que na última rodada se tenha uma América vencendo, talvez o Betim não vencendo, mas só o fato do América vencer na última rodada do Campeonato Mineiro levaria o América aos 15 pontos, somado também aos 15 pontos em que o Atlético deve chegar na última rodada, a gente teria um melhor segundo colocado vindo do grupo B e não do grupo A. Isso, repetindo, imaginando um Atlético não vencendo o Cruzeiro. Tudo para o Atlético passa pelo jogo desse domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. Se vence, vai aos 13 pontos e tende a conseguir a classificação ou na primeira colocação do grupo A ou na segunda colocação do grupo A. Se empata, a condição fica muito mais delicada. O Atlético precisaria vencer na última rodada e torcer por um tropeço de Betim e América na 8ª rodada do campeonato estadual. E aí, muitos podem estar se perguntando, mas por que o Atlético está nessa condição? O Atlético, nas primeiras rodadas, até pelo torneio que teve nos Estados Unidos, colocou uma equipe um tanto quanto alternativa ou de base nas 2 ou 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, onde empatou com a Aimorés, também teve um empate contra o Democrata e teve um empate também contra o Pouso Alegre. Na sequência do Campeonato Mineiro, empatou no clássico contra o América, aqui já com a equipe 100% ou quase 100% titular. Teve a vitória por 1-0 sobre o Vila Nova e teve também a vitória sobre o Atlético na 6ª rodada. A condição do Atlético é a seguinte: se não vence nesse domingo, o Atlético muito provavelmente não vai à semifinal do Campeonato Mineiro de 2025. Deixa um pouco aqui da sua expectativa, como é que você vê também esse formato de Campeonato Mineiro. A gente pode ter um Atlético, por exemplo, com 14 pontos ou com 11 pontos, 12, 13, enfim, pode ter até mais pontos do que o líder do grupo C e não avançar, mas esse é o regulamento dos 2 últimos anos do Campeonato Mineiro. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o joinha também se você curtiu o vídeo, compartilha em grupos de amigos e torcedores também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.